Muito boa tarde. A Saber Viver Lisboa TV vai abordar hoje o tema o impacto da crise na saúde mental. Nesse sentido, viemos conversar com o Sr. Dr. Jorge Gravanita, que é o vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica. Muito boa tarde, Sr. Dr. Boa tarde. Boa tarde. Sr. Dr., sabemos que a crise pode ser um fator que determine doenças mentais. O que o Sr. Dr. Jorge Gravanita tem a dizer sobre esta relação entre a crise atual e a emergência, de facto, de patologias do foro mental? Sim, eu talvez preferiria dizer que a crise é um determinante importante, a crise económica que estamos a falar, é um determinante importante, por um lado do sofrimento e de patologias que de alguma forma podem ter consequências mais graves. Não faria propriamente apelo ao termo doença mental. Okay. A doença mental teria que ter um quadro clínico bem determinado, mas fatores de sofrimento que podem conduzir ao agravamento de doenças mentais já existentes ou à emergência de patologias, de síndromes, não é? Que de alguma forma podem configurar, portanto podem ser graves do ponto de vista mental. Muito bem. Principalmente os sintomas mais importantes que nós podemos detectar são o aumento da ansiedade e os fatores de insegurança e de certeza levam a que as pessoas de alguma forma fiquem inseguras e que se tentem movimentar no sentido de procurarem as melhores soluções. Outro aspecto importante são os aspectos depressivos. Exato. Os aspectos depressivos que de alguma forma têm a ver com as situações de empobrecimento, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista psíquico. Exatamente. E, Sr. Doutor, sabemos que existem vários tipos de patologias, neste caso quando já existe mesmo uma patologia instalada. Diga-me uma coisa, no que diz respeito a estas várias patologias, doença depressiva, doença de foro bipolar, a própria esquizofrenia, pensa que efetivamente uma pessoa que ainda não tenha, por exemplo, tenha uma certa predisposição por exemplo, a ter depressão ou a ter doença bipolar. Sabemos que o temperamento ciclotímico, por exemplo, é um dos condicionantes para desenvolver doença bipolar, não é? Esta questão da crise, dessa incerteza, poderá suscitar algum... Talvez o importante aí é percebermos que, por um lado, eu diria que a forma como as pessoas se organizam em termos de personalidade não é independente do contexto social em que vivem. Significa que as crianças, quando crescem, não é, têm um determinado contexto relacional e têm um determinado ambiente, quer cultural, quer social, que é importante do ponto de vista da sua constituição como pessoas. Quer dizer, há determinadas bases estruturais, nós sabemos hoje em dia que não são apenas do foro cognitivo, das aprendizagens, mas também são do foro afetivo, e que, de algum modo, estas estruturas, estes alicerces, são postos em causa quando há fatores de turbulência, quer sejam de resultantes de guerras, quer sejam resultantes de grandes crises económicas. Portanto, que de alguma forma são situações de instabilidade e de turbulência que alteram a relação de confiança que as pessoas em geral têm com o meio envolvente e com o meio social, no fundo, em que se desenvolvem. E pode haver então a tal desestruturação. Então, exatamente. As situações de fragilidade surgem na medida em que é difícil, de certa maneira, acomodar com o lado do impacto. Claro. O impacto que vem do exterior, não é? Do impacto das crises, a violência do impacto. Sim. Diria que nem todas as pessoas têm a mesma capacidade de adaptação e, por outro lado, os fatores de transformação, como é que nós podemos alterar as circunstâncias ambientais em nosso favor, nem todos, diria que de alguma forma podem responder da mesma forma, do mesmo modo. Aliás, há outro aspecto, nós vivemos numa sociedade muito competitiva. Exatamente, ainda abordámos isso no outro tema. Exatamente. Exato. O que faz com que nem todos podem ser bem-sucedidos no meio deste confronto, não é, social. E tudo isso pode gerar fragilidade emocional. Não é? Precisamente porque as pessoas, quando sentem que estão a fracassar, a pessoa, diria que pode ser uma excelente profissional em determinada área, mas se sente que não está a ser recompensada e, pelo contrário, de alguma forma é descartada, não é? Perde a sua utilidade social. Exato. Diria que isso faz com que grande parte do investimento que ela fez
do ponto de vista afetivo e emocional, não só na sua vida pessoal, mas também na sua vida profissional, claro, parece totalmente sem sentido. Portanto, daí, diria que a forma como a própria pessoa vê o mundo é posta em causa e entra em crise. Diria que a segurança como a pessoa encara os diferentes aspectos da realidade são postos em causa. Portanto, a forma como a pessoa se adequa também à mudança, diria que é muito dependente desta instabilidade social. Exatamente. E no que diz respeito, focou o Sr. Dr. Jorge Gravanita, focou a dimensão, aliás, laboral. Sabemos que hoje em dia, de facto, existe essa competição e existe também a tal construção mental do receio de vir a ser despedido ou do receio de ter um corte salarial, enfim, uma panóplia de situações que podem ser como que fantasmas na mente de indivíduos mais ou menos estruturados emocionalmente. O que lhe apraz dizer sobre, de facto, sobre essa situação laboral, essa construção de medos e inseguranças que pode de facto... Mas tem uma certa realidade, quer dizer há um medo que tem, há uma ameaça real. Há uma base sustentável. E depois, já diria que há angústias, não é? Diria que são antecipações de perigos futuros, que de algum modo também têm lugar porque são racionais, não é? De certa maneira, o estado de angústia, no sentido em que nós antecipamos que as coisas se podem piorar no próximo ano, não é? Por exemplo, não é? Pois, exato. Tem uma base palpável. Tem uma base real, não é? Portanto, é difícil também, de alguma forma, dizer às pessoas que não devem estar angustiadas. Elas estão angustiadas. E com a angústia, o que é que elas podem fazer? Isso é outra questão. Não é? Isso aí, mas já vamos abordar. A angústia é, de facto, diria que é um sinal de alarme, não é? Relativamente a um perigo futuro. Portanto, neste caso, pode ser adaptativo. Claro, exatamente. E falou muito bem a questão do trabalho e da questão da psique das pessoas no trabalho. Falou-me, até na entrevista anterior, sobre a identidade profissional das pessoas, falou-me que um dos desafios da psicologia para o próximo ano era, de facto, integrar a abordagem psicossocial e, neste caso, psicológica, na ergonomia e na interação laboral. Nesse sentido, pensa que, em termos de profilaxia, de prevenção dessa angústia, não é? De ser despedido ou de ter, de facto, um corte salarial, pensa que, de facto, essa inserção da psicologia no contexto laboral faria toda a diferença ou poderia ter uma palavra a dizer para evitar esse sofrimento? Sim, eu penso que há espaço para que haja, diria que, uma psicologia clínica do trabalho, mas eu penso que nós temos que ir mais além do que isso, não apenas do ponto de vista de pensarmos o que é necessário em cada local de trabalho, mas, no fundo, de pensarmos o que é necessário, diria que a própria política social como um todo, diria que tenha em consideração do ponto de vista psicológico. Claro. E eu penso que esse é um dos aspectos que tem sido muito pouco abordado e que, de alguma forma, não está muito na consciência dos nossos governantes e dos prestadores, de perceber, perceber quais são as consequências do ponto de vista psíquico relativamente às medidas que são tomadas e que têm implicações não só no mundo laboral, mas no mundo social em geral. Portanto, o aspecto psicológico de ter sido em consideração no sentido das políticas a tomar. Portanto, não só em termos de prevenção, mas também a nível da terapêutica. Exatamente. E diga uma coisa, Sr. Doutor, em relação de facto aos problemas que podem de facto surgir no âmbito social, falou-me concretamente há pouco da questão da prestação dos cuidados. Pensa que de facto o aumento da incidência de problemas ligados à instabilidade psicológica, não é? De facto, a emergência desses problemas e o aumento de pessoas que recorrem de facto aos prestadores de cuidados de saúde, não é? Nomeadamente aos serviços primários de saúde, ao centro de saúde, por exemplo, de facto esse aumento de procura poderá de facto dificultar a prestação de cuidados às pessoas. Eu penso que esse é um dos aspectos fundamentais em que a prestação, não é, de cuidados. Nós devíamos ter os nossos cuidados de saúde básicos nos centros de saúde. Devíamos ter um serviço alargado de psicologia clínica especializada que pudesse acolher as pessoas que
que estão numa situação de muitas vezes pré-ruptura, ou que estão em situações de depressividade, mas não são propriamente pessoas com uma doença depressiva, mas são pessoas que estão numa situação de depressividade, situações em que de alguma forma se podem prevenir descompensações mais graves do ponto de vista da personalidade, e até rupturas familiares e com muitas vezes emergência de violência. Há um conjunto de situações clínicas que deviam ser portanto acauteladas, mas para o qual precisaríamos de ter um conjunto de técnicos qualificados e especializados. Logo na porta de entrada. Exatamente, como numa primeira linha de serviço de psicologia, em termos de cuidados de saúde básicos, penso que seria importante. Pois, exato, porque nós pensamos de facto na porta de entrada do Sistema Nacional de Saúde, que é de facto o médico de família, o centro de saúde, e efetivamente sabemos que, por exemplo, existe os médicos de família, existem alguns nutricionistas e agora introduziram alguns dentistas. Mas efetivamente a questão psicológica, que é uma questão tão premente, acaba por não estar propriamente integrada para fazer face. Existem alguns psicólogos no centro de saúde, mas diria que o número ainda é bastante diminuto. É ainda um projeto piloto? É bastante diminuto. Eu não digo que é um projeto piloto, já existe há alguns anos, mas é bastante diminuto. E mais do que isso, eu diria que os cuidados psicoterapêuticos da saúde deviam ser democratizados? Não, deviam ser pensados a partir de uma lógica, diria que do cuidado relativamente à pessoa e não relativamente apenas do ponto de vista da doença. Porque diria que os cuidados psicológicos são muito mais vastos do que propriamente, diria que têm a ver com a situação do acompanhamento das crianças, tem a ver com a relação familiar, tem a ver com as próprias questões educativas, tem a ver com a formação ao longo da vida, em que as pessoas ficam desempregadas e de alguma forma não são acompanhadas nessas fases de crise. E nas situações diria que de pré-ruptura, do ponto de vista emocional, nós vemos o aumentar das tensões, o aumentar da conflitualidade. E diria que, portanto, os sintomas de certa maneira agravam-se só quando há uma explosão, por exemplo, uma passagem a um ato, alguém que pega numa arma, portanto, nós todos os dias temos essas notícias. Infelizmente. Todos os dias temos essas notícias, quase como se fosse uma fatalidade. Como se vivêssemos ainda na Idade Média e víssemos isso como obras portanto, sei lá de quê. Newtown, por exemplo. Exatamente. E nós vemos essas situações que são traumáticas, aparentemente sem que se perceba o que é que se pode fazer a montante, não é? Ao nível da prevenção, para evitar que a nossa sociedade portuguesa está ainda um pouco longe disso. Não é? Nós temos laços familiares fortes, por exemplo. Mas estamos a caminhar para uma sociedade que se vai desagregando e no qual esses sintomas têm tendência a agravar-se. E neste caso, em termos da família, sabemos que a família é pedra basilar da sociedade. Como é que a família como é que os membros da família se podem ajudar, de facto, para que não haja o tal desmoronamento psicológico, neste contexto de crise? Eu penso que isso é muito importante, isso tem a ver com a família, também tem a ver com a questão do trabalho e tem a ver com a questão da vida social em geral, que é, no fundo, recuperarmos os valores de partilha e de confiança entre as pessoas. O que é mais importante? No fundo, são valores. E, neste caso, diria que a sociedade caminhou para uma mercantilização em que as pessoas muitas vezes dão mais valor aos objetos ou ao dinheiro para adquirir objetos e bens de consumo e tudo isso. No fundo, face a uma crise desta dimensão, nós temos que repensar valores. Se calhar partilhar os bens, partilhar os alimentos, diria que mudar as atitudes e a forma de relação no sentido mais, diria que, do cuidado. No fundo, o que é a clínica? A clínica é o cuidado. Na vida, em geral, no cotidiano, nós temos que tornar
diria que natural e humano, aquilo que é humano, que é o cuidarmos uns dos outros. Exato. Pronto. A partir daí a vida poderá melhorar. E fazer sentido também. Porque se o tempo e os recursos são todos investidos, diria que nem aspectos, diria que desligados dos valores humanos, então o empobrecimento e a depressão resulta de quê? De um mau investimento. Significa que se colocou todo o esforço diria que uma montanha vazia, não é? Portanto, daí que quando há uma crise, significa alguma coisa tem que mudar. Tem que mudar em que sentido? Mudança de paradigma, não é? Mudança de paradigma. Tem que mudar em termos de recuperação. No fundo, percebermos o que precisamos de recuperar os nossos valores, que no fundo as pessoas têm e que são humanos, não é? E a sociedade humana é baseada nesses valores, mas que em determinados momentos há como que uma espécie de loucura coletiva ou de esquecimento e acontecem grandes tragédias. E esta tragédia do desemprego e esta tragédia da miséria que eu quando vinha para aqui vi uma jovem senhora relativamente bem vestida a abrir um pacote de comida já tirada do caixote do lixo, e nós vemos que todos nós passamos por isto com uma certa indiferença. Significa que os valores da partilha, não é, estão negligenciados. Porque é que as pessoas andam aos caixotes de lixo? Andam aos caixotes de lixo porque é aí que existe a partilha. Portanto, naquilo que é abandonado, naquilo que são os resíduos, não é, que são rejeitados pelas outras pessoas. Se nós pudermos partilhar o tempo, a afetividade, os bens materiais, por que não? O trabalho, não é? Exato. Uma pessoa não tem que acumular todo o trabalho, pode partilhar com um colega que também é tão apto como eu. Portanto, claro. esses valores são importantíssimos. Eu penso que é por aí. E é por aí a mudança. E está esperançoso em relação a essa mudança de consciência? É forçoso. Não? Ou é um imperativo? É um imperativo, não há outro caminho, porque o caminho de continuar, diria que na ideia de uma competição desenfreada, a ideia de que não nos devemos preocupar uns com os outros, a ideia de que, portanto, de certa maneira, as pessoas que têm problemas são fracassadas. Esta ideia das pessoas que têm sucesso, eu costumo brincar quando vejo alguém com uma grande chatice, está ali um homem de sucesso. Porquê? Porque tanto sucesso, aquilo vai dar mau resultado. Portanto, nós temos que ter um bocadinho de cuidado, temos que partilhar as coisas, não é? Partilhar os conhecimentos, partilhar soluções, porque a sociedade é feita não de pessoas muito inteligentes e muito bem sucedidas, mas é feita do conjunto, não é? E os excluídos têm tanto valor como aqueles que têm sucesso. Simplesmente, às vezes há fatores de sorte, não é? Há fatores de privilégio, não é? E as pessoas esqueceram-se disso, esqueceram-se dos privilégios, esqueceram-se das vantagens que obtiveram muitas vezes sem grande mérito, sem grande esforço. Pronto, e eu penso que é por aí. Eu penso que é por aí o caminho. E diga uma coisa, Sr. Doutor, pensa que de facto portanto, a família por um lado e neste caso a inserção nos cuidados de saúde também, a família, a comunidade também, e a qualidade de vida, nós valorizarmos aquilo que é a qualidade de vida e a qualidade de entreajuda na comunidade, não é? Buscarmos, no fundo, dentro de nós, por um lado, desenvolver as qualidades e, de algum modo, o espírito comunitário, no fundo, sim, não é? Valorizar aquilo que tem qualidade. Porque o que acontece hoje em dia é que há uma vulgarização, nós temos dificuldade em dar valor, não é? Em dar valor àquilo que é mais importante, não é? Daí que há uma espécie de nós chamamos de perversão, não é? Que é uma inversão de valores. Pois, exato, a pessoa paga um preço muito alto, muitas vezes, não é? Por algo que não tem muita qualidade, que é apenas uma aparência, que é apenas uma vaidade, não é? Que é apenas qualquer coisa que tem é uma espécie do conto vigário, não é? É material. É o logro, a ideia do engano, não é? Pois, exato, e a pessoa é aquela cultura às vezes de chico espertismo, não é? Exatamente. Portanto, se nós dermos valor às pessoas que, por exemplo, que têm mais qualidade, se apoiarmos essas pessoas
no trabalho que fazem, com certeza que a sociedade vai ser melhor. Não é? Se nós privilegiarmos, não é, os